A vida é feita de escolhas. Escolha a vida eterna. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Conheça, ame, viva e divulgue a graça de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo eleito, escolhido e predestinado pelo amor do nosso bom Deus. E a palavra de Deus nos diz assim, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não e mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Glórias sejam dadas a Jesus, o nosso Deus vivente, o nosso Deus vivo e presente. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra multiplique o teu amor pelo Senhor, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, o ser humano fala, e fala o que decide falar, muitas vezes de forma irresponsável. As pessoas falam muito mais daquilo que não deveriam do que das coisas que deveriam falar. E a grande maioria gosta mais de falar do que de ouvir. Todos querem demonstrar conhecimento, mesmo sem procurar adquirir conhecimento. Deus nos deu dons em um corpo, com boca, língua e um cérebro dotado de inteligência para acomodar todas as nossas funções, inclusive a nossa fala e as nossas ações.
E Ele nos deu também sentidos para usarmos, mas com sabedoria, manifestando o nosso amor tanto a Ele próprio quanto aos nossos irmãos. Antes de usarmos o dom de falar, precisamos usar o dom de consultar a nossa mente e o dom de pesquisar nas fontes. Precisamos pensar no que vamos falar e considerar se aquilo é verdadeiro ou falso. Sendo verdadeiro, precisamos ainda avaliar se aquilo convém ou não ser dito. Já que nem tudo o que é lícito edifica. E temos que considerar ainda as consequências que poderão advir daquelas palavras. É constrangedor e desmoralizante para uma pessoa que faz uma afirmação ser desmentida em seguida com elementos concretos. Deus não deseja que falemos por falar, fazendo uso de palavras vãs, palavras ociosas, que falemos mal dos irmãos, que é algo que Ele abomina. E muito menos que falemos em contra das suas leis e mandamentos. Quem não consegue ficar calado deveria profetizar, revelando as promessas de Deus segundo a Bíblia. E quem gosta de falar da vida dos irmãos, que fale da vida de Jesus, que é o nosso irmão primogênito. A única condição aceitável pelo Senhor para que falemos das vidas dos outros é de que falemos da vida dele próprio. Mas para falar da vida de Jesus, precisamos primeiro adquirir o devido conhecimento para que possamos falar com propriedade, para não fazermos como muitos que andam por aí falando o que não deve e transtornando pessoas, famílias inteiras, impregnando-os com seu desconhecimento e muitas vezes com a sua malícia. Para falarmos das coisas de Deus, precisamos conhecer a palavra de Deus. O Senhor já nos advertiu que pelas nossas palavras nós seremos justificados e que também pelas nossas palavras nós seremos condenados. Precisamos aprender a domar as nossas línguas. Esta mensagem é destinada principalmente aos pregadores, aqueles que têm a responsabilidade de anunciar o Evangelho. Mas ela alcança também a todos os irmãos, porque, na verdade, todos estamos comprometidos com a divulgação das verdades de Deus, seja com o ensino da palavra a quem o Senhor concedeu esse dom, ou dando o nosso testemunho de vida, falando do amor de Deus, apresentando às pessoas a grande transformação que Ele realizou em nós, destacando o que éramos antes e o que somos hoje. Nesse âmbito, meus irmãos, estamos liberados para falar livremente. Aliás,
Isso não é uma opção, mas é um dever de todos os filhos de Deus. 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Mateus 12, 36. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Provérbios 6, 16. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Fazer fofoca e falar mal dos irmãos é semear contenda. Deus abomina. Falar sem conhecimento é um mau hábito das pessoas, principalmente das que falam das coisas de Deus. Eu creio que você já deve ter encontrado ou conhecido alguém assim. Todos querem apresentar furos de notícia. Todos querem demonstrar conhecimento e acabam demonstrando desconhecimento e falta de bom senso, quando a verdade vem à tona. Oremos e vigiemos, irmãos, para que não venhamos a ser cúmplices da mentira, porque isso não é de Deus. Existe uma indisposição das pessoas com relação à leitura bíblica, o que também não é de Deus. Elas resistem a buscar o conhecimento de Deus na fonte, na Bíblia, no lugar adequado, porque consideram mais fácil e mais cômodo agarrar no ar as palavras que são lançadas por pessoas que também pegaram no ar o que foi dito por outro. E assim se forma uma grande cadeia de desconhecimento fundamentada em quê? No ar. Palavras vazias, disseminando heresias. Um pouco de fermento é suficiente para levedar toda a massa. Outros irmãos têm o conhecimento da verdade, mas não a aceitam. E então se aproveitam do que é dito por alguém sem conhecimento ou mal intencionado e embarcam naquela informação que lhe agrada. Renunciam à verdade de Deus, negam as Escrituras e os mandamentos do Senhor por mera conveniência, porque aquele dito lhes convém mais do que o que foi dito pelo Senhor. Outros preferem seguir a moda, que é a postura adotada pela maioria, ao invés da conduta recomendada por Deus. Como se a voz do povo, como diz o mundo,
fosse a voz de Deus. Em sua epístola, Tiago, irmão de Jesus, nos recomenda que estejamos prontos para ouvir e que sejamos tardios para falar e tardios para nos irarmos, e que rejeitemos toda a imundícia da malícia, mas que recebamos com mansidão a palavra da verdade, e que não sejamos apenas ouvintes, mas fiéis praticantes das ordens de Deus. Em outro trecho, ainda na sua epístola, Tiago nos recomenda domarmos as nossas línguas, porque não podemos, da mesma boca, bendizer ao Senhor e em seguida amaldiçoar aos nossos irmãos. Gálatas 5, 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tiago 1, 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago 3, 6. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. A obrigação de levarmos os nossos dízimos até a casa de Deus, cremos que já foi devidamente esclarecida nas nossas mensagens anteriores, em especial nas últimas, em que temos tratado desse assunto, as de números 369 e 372, que estamos apresentando agora e que iremos recomendar ao final. A pregação do Evangelho é um trabalho, mas não é um trabalho como outro qualquer. É um trabalho árduo e difícil que requer determinação das pessoas. Porque pregar nas congregações, nas ruas ou nas residências não é tarefa para qualquer um. Mas, por outro lado, é uma atividade prazerosa e gratificante, porque é realizada diretamente para o Senhor Deus. E a exemplo das demais profissões, é um trabalho que justifica ser remunerado. Jesus
Jesus, quando despachou os 70 discípulos para anunciarem as boas novas, fez recomendações para a forma como eles deveriam proceder quando chegassem a alguma residência. Entre elas, para que aceitassem o que lhes fosse oferecido, porque digno é o obreiro do seu salário. Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo afirma que os que se dedicam à palavra e à doutrina são dignos de dupla honra e que digno é o obreiro do seu salário. Tudo isso é bíblico e não deve ser questionado. Deve ser aceito e cumprido. Então, meus irmãos, paremos de falar da obrigação de levarmos os dízimos à casa de Deus, quero dizer, de falar contra isso, né? E do fato dos pastores que pregam o Evangelho receberem os seus salários da igreja. Isso é uma ordem de Deus para ser cumprida. Nós, ovelhas de Deus, vamos ser julgados pelo Senhor com relação à ordem que recebemos dele de entregarmos os nossos dízimos na sua casa para mantermos a sua obra. E ele, o pastor da congregação, também vai ter que prestar contas diante de Deus da forma como ele usou o dinheiro da contribuição dos fiéis. E lembramos, um lugar que não é digno de receber os nossos dízimos, também não é digno de receber a nossa presença. Lucas 9, 5. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. 1 Timóteo 5, 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. No trecho inicial que apresentamos, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, o apóstolo faz uma defesa enfática do seu direito aos dízimos dos fiéis, mesmo sem receber um centavo deles. Esse, meus irmãos, é mais um golpe fatal nas teorias dos que vivem militando contra os dízimos e afirmando que no Novo Testamento não se fala de dízimos e ofertas e que ninguém precisa mais devolver os dízimos dos dias de hoje. Esse é um trecho que mesmo implicitamente desmente o que vem sendo dito maliciosamente por essas pessoas com o intuito de obstruir a obra de Deus. Porque é evidente
que Paulo trata nesse trecho os dízimos e ofertas. Notem que naquela época, pelas palavras de Paulo, já havia oposição ao ofertório. Não é coisa de hoje. Passados 2000 anos, parte do povo de Deus ainda não aprendeu e não assumiu a responsabilidade pela manutenção da casa e da obra de Deus. Nos versículos 7 a 8, Paulo, apoiado nas Escrituras, lembra que todas as pessoas que trabalham vivem do seu trabalho. 1 Coríntios 9, 7. Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Nos versículos 9 a 11, Paulo prossegue em sua defesa, explicando que no trecho bíblico de Deuteronômio 25, versículo 4, que vamos apresentar na sequência, quando Deus diz para não atarmos a boca ao boi que trilha os grãos, ele não se refere propriamente aos bois. Mas essa é uma alegoria para se referir a nós humanos. Porque Deus não cuida dos bois, Ele cuida de nós. Glórias a Deus por isso. Paulo também informa que essa pessoa que lavra também tem esperança de ser beneficiado na colheita. Então, ele conclui seu raciocínio com uma pergunta que deve ser respondida por todos os irmãos do esquadrão antidízimo. Se nós, pregadores, semeamos ao povo de Deus coisas espirituais, como o Evangelho e as verdades de Deus que são para a eternidade e, portanto, de elevado valor, qual é o problema de recebermos das ovelhas as coisas carnais e temporárias que são apenas para essa vida presente, como os dízimos e as ofertas? 1 Coríntios 9, 9. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós semearmos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Deuteronômio 25, 4. Não atarás a boca ao boi quando trilhar. Meus irmãos, quando Paulo se refere no trecho anterior que apresentamos, está escrito na lei de Moisés, alguém pode pensar: mas a lei de Moisés foi extinta. É verdade, foi mesmo. Mas Paulo está demonstrando a mente de Deus, o que Deus pensa com relação à remuneração, à paga do trabalhador. Estava na lei, tá? Mas não estava só na lei, está na mente do nosso Deus. Já nos versículos 12 a 14, Paulo prossegue fazendo
uma alusão muito sutil, mas com autoridade, ao seu direito de receber dos dízimos. Direito esse maior do que os dos outros discípulos e pregadores, porque ele diz assim: se os outros têm esse direito, por que não e mais justamente nós? Aqui está, meus irmãos, um dos pontos centrais desta mensagem. Paulo foi o único dentre os discípulos de Jesus que foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso, para receber a revelação e a doutrina do novo tratado da graça diretamente do Jesus ressuscitado e glorificado. E ele foi enviado por Jesus para pregar a doutrina da graça a nós, gentios, a nós que não somos judeus. O que Paulo contesta nessa passagem é que se os outros discípulos que pregavam a lei de Moisés, que já havia sido extinta por Jesus, e a prática do judaísmo, esses outros discípulos recebiam dos dízimos e ofertas. E então, por que não ele, que pregava a graça, que pregava a verdade do Evangelho? Notem que hoje, muitos dos pastores atuais prosseguem ensinando a lei de Moisés e exigindo dos fiéis as práticas do judaísmo. Judaísmo que não salva a ninguém. E continuam colocando um jugo pesado de proibições e ordenanças sobre as cervis das ovelhas de Deus. E a nossa salvação, como já explicamos repetidas vezes, é unicamente pela graça de Jesus. Mas todos esses pastores que acabamos de comentar recebem das contribuições dos fiéis, mesmo não estando pregando as verdades de Deus. E Paulo prossegue, lembrando que os levitas, que naquela época eram os que administravam e cuidavam do templo, assim como os que participavam do altar, comiam e viviam das ofertas dos fiéis. Então Paulo encerra o nosso trecho inicial com uma ordem de Deus, uma ordem que ninguém pode mudar. Os que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9, 12. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não e mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Gálatas 1, 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia
a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou para a sua graça, revelasse ao Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Atos 15, 10. Agora, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Não há dúvida, portanto, de que os que anunciam o verdadeiro Evangelho devem viver do Evangelho. A lei de Moisés e o judaísmo são doutrinas para os judeus, não são para nós. Então, não temos que ter pessoas criticando o pastor que ensina a graça de Jesus por receber dinheiro da igreja. Se ele trabalha na congregação pregando o Evangelho, de onde deveria receber o seu salário para se manter? Se ele ganha muito ou ganha pouco, não é problema nosso, meus irmãos, desde que a obra de Deus esteja fluindo normalmente na congregação. Não brinquemos com as ordens de Deus. Mas, por outro lado, os pastores precisam saber como administrar os recursos provenientes das contribuições dos fiéis. Não é para usarem tudo em benefício próprio, se esquecendo dos compromissos da congregação. Outro dia, eu recebi uma mensagem com um teor vergonhoso. Talvez você também tenha visto. Essa mensagem continha trechos de vídeos em 3 tempos de um pregador muito conhecido que anda por aí gritando pela televisão, muitas vezes falando o que não deve, e a quem há muito tempo eu já não assisto mais por questões doutrinárias. No primeiro momento, ou seja, no primeiro vídeo, na primeira parte do vídeo, no primeiro tempo, falando do púlpito da igreja, falando à congregação, ele critica os fiéis aos gritos, como é o estilo dele, dizendo que a igreja não é banco para socorrer os membros endividados, o que é verdade. Porque não é esse o propósito da igreja. E que a igreja não tem culpa dos fiéis gastarem a rodo. E afirma terminantemente que ninguém vai ter dinheiro da igreja. Mas no segundo vídeo, agora com voz mansa e delicada, ele afirma que a igreja está com uma dívida de mais de 2 milhões de reais e atribui a responsabilidade pela dívida aos fiéis que não administram os recursos da igreja. E ele se justifica, dizendo que foi posto como pastor daquela congregação, o que também não foi feito pelos fiéis. Então,
como ele é o pastor, a dívida não é só dele, é de todos. Todos que pertencem àquela congregação são solidariamente devedores junto com ele, mesmo sem nunca haver concordado com isso ou assinado qualquer documento nesse sentido. Ora, Deus manda os fiéis devolverem os dízimos, mas não manda ninguém se responsabilizar pela incompetência dos administradores e líderes da congregação. No terceiro trecho, novamente, com uma voz mansa e agora até em tom de humildade, ele informa uma dívida de 4 milhões de reais e implora a todos para aumentarem as suas ofertas. Vejam que a igreja não é banco para socorrer os fiéis endividados, e não é mesmo? Mas os fiéis têm que ser banco para socorrer a igreja endividada porque gastou a rodo. Sabe-se lá com o quê? Onde está o temor de Deus? É lamentável que o povo de Deus seja tão ingênuo a ponto de ainda permanecer filiado a uma congregação como essa, em que o pastor tem, no mínimo, 3 caras. Esse é mais um exemplo de pessoa que fala mais do que deveria. E é por atitudes como essas, entre outras, naturalmente, que o povo de Deus resiste a devolver os dízimos de Deus. Mas é claro, nesse caso, que as pessoas estão entregando os dízimos no lugar errado. Essa não é a casa de Deus. Não é a casa do tesouro. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de ministro, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Tito 1:10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Eu sou muito cético com relação às mensagens que circulam pela mídia. Poucas são verdadeiras. Mas essa que vou comentar, meus irmãos, é tão absurda que eu dediquei tempo para conferir na internet e a confirmei. O ministro da Justiça anuncia que vai mobilizar a Polícia Federal contra um pastor evangélico que convoca o povo de Deus para orar. Mas orar para quê? Para que Deus quebre a mandíbula do presidente da República e para que ele envie doenças para os ministros do Supremo Tribunal Federal.
se isso é mais cômico ou diabólico. Mas me parece que isso é puramente diabólico. Mas aí fica a pergunta: onde está o cristianismo? Isso é espiritismo? O povo evangélico, comprometido com o amor a Deus e o amor ao próximo, não ora e nem deseja o mal a ninguém. Até porque Deus não ouve esse tipo de oração. Oração feita com ódio. No espiritismo é que as pessoas fazem trabalho para o mal dos outros, das outras pessoas. Meus irmãos, eu diria que esse pastor está no lugar errado. Ou precisa se converter. E o pior é que o povo de Deus aceita esse tipo de orientação antibíblica e ainda participa do ofertório em congregações como essa. Meus irmãos, Jesus, que é o nosso exemplo, curava as pessoas. E quando enviou os seus discípulos para divulgarem as boas novas, ele recomendou que curassem as doenças que encontrassem. Ele não recomendou que quebrassem mandíbula de um e de outro. Ou que jogassem maldição e doença sobre as pessoas. Imagine como deve ser o ensinamento que esse pastor está dando às ovelhas de Deus. Mais uma vez, eu pergunto, onde está o temor de Deus? Um lugar onde se julga e condena as pessoas e recomenda o ódio não é a casa de Deus. E se não é a casa de Deus, não tem o direito de receber os dízimos, as ofertas e nem a presença do povo de Deus. Mateus 7, 1. Não julgueis para que não sejam julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. 1 João 4, 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 2, 9. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Glórias ao nosso Deus. Ao nosso Deus de justiça.
não podemos nos esquecer nunca, meus irmãos, que nós vamos ter que prestar contas de todos os nossos atos. Aos que anunciam o Evangelho, é dado por Deus o direito de viver do Evangelho. A esses somente. Mas são tantos absurdos o que se vê por aí, que fica até difícil uma pessoa se estabelecer como um fiel cumpridor das leis e mandamentos de Deus e abrir uma congregação segundo a palavra de Deus para pregar as verdades de Deus. Por todos os escândalos que têm chegado a público, o descrédito cresce todos os dias com relação à instituição igreja. E os promotores desses absurdos recebem dízimos e ofertas do povo de Deus e ainda reclamam dos fiéis que não estão participando do ofertório da forma como deveriam, mesmo não estando eles próprios cumprindo com a obrigação deles de ensinar as verdades de Deus. A Igreja de Jesus entrou na política nas últimas eleições e parece que não quer sair mais. O seu candidato foi derrotado nas urnas pela mão de Deus, mas nem assim eles desistem. E de vez em quando liberam um lampejo político no púlpito da igreja, defendendo uma pessoa adepta da mentira e do ódio que dividiu o país, desestimulou a vacinação na pandemia e desmantelou o esquema vacinal no Brasil, que era um modelo para o mundo. Uma pessoa que se desentendeu com todos os poderes, com a imprensa, com os eleitores e com todos os governantes internacionais. Uma pessoa intratável, que fez muito mal para o nosso país. É difícil compreender como vários pastores da Igreja de Jesus tenham substituído a palavra de Deus pela palavra de apoio a uma pessoa com esse perfil. Uma pessoa que de Deus não tem nada e precisa se converter. Mas é que existem pastores que também precisam se converter. Da nossa parte, fica aqui a mensagem aos que anunciam o Evangelho. A mensagem de Deus. Vivam do Evangelho. Quem anda ensinando doutrinas estranhas à graça de Jesus não está autorizado a viver do Evangelho, porque não ensina o Evangelho. Quem anda ensinando a lei de Moisés, promovendo subidas aos montes, jejuns de alimentos, batismos nas águas, noites de vigílias e outros sacrifícios carnais típicos do judaísmo e que negam a autenticidade do sacrifício eterno de Jesus, não estão autorizados. Os que vivem colocando sobre a serviço dos filhos de Deus um jugo pesado de proibições e ordenanças da lei de Moisés, privando os fiéis da liberdade que Jesus nos trouxe, também não estão autorizados a viver o Evangelho. E, portanto, não deveriam receber salários da igreja.
Na verdade, meus irmãos, nem deveriam estar ensinando na igreja. Ensinando o que não deve. Deveriam, primeiramente, se dedicar a aprender as verdades de Deus. A Igreja Católica, por exemplo, ensina o Evangelho? Não. Então, não deveria receber ajuda do governo e nem as ofertas do povo de Deus. Os espíritas ensinam as verdades de Deus? Também não. Então, não poderiam estar recebendo dinheiro dos fiéis? Os que desobedecem às ordens de Deus hoje, amanhã terão que se explicar diante do tribunal de Cristo. Isso é muito sério, meus irmãos. E não sou eu quem está dizendo. Quem sou eu? Assim disse o Senhor. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso grande Rei e Juiz. E quanto a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que ainda não estão inscritos no nosso canal, mais uma vez os convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 300 mensagens publicadas. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. Também não saia do nosso canal, continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, levando os seus dízimos e as suas ofertas, ofertando na verdadeira casa de Deus. Amém.